paz do Senhor, igreja. Para mim é uma bênção estar aqui com vocês. E um prazer, né, compartilhar a palavra do Senhor. Eu aprendi português lá em Campinas, então vocês vão ter que desculpar esse sotaque estranho que eu tenho, tá? E, nossa, também é a primeira vez que eu vou pregar em português. Não a primeira vez que eu prego, mas a primeira vez que eu vou pregar em português nesse ano. Então, aí, se vocês não entenderem alguma coisa, que o Espírito Santo possa revelar para vocês. Tá, deixa eu colocar esse microfone aqui. Vamos lá na palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 102. Vou baixar porque eu sou muito baixo. Salmos, capítulo 102. E nós vamos ler no versículo 25 até o versículo 27. A minha esposa, Verônica, ela manda uma saudação para vocês. Ela está se recuperando ainda do parto da nossa bebê. Ela nasceu bem, graças a Deus, e está tudo bem. Obrigado pelas suas orações e por todos vocês que estavam aí sempre perguntando e orando por nós. Então, muito obrigado. Salmos, capítulo 102. Versículo 25 até o versículo 27. Lemos a palavra do Senhor, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, diz assim: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu, que diz, permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupas os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Amém. Vocês podem se sentar, irmãos. E hoje vamos... O Senhor colocava essa mensagem no meu coração, uma mensagem que, para mim, traz muita esperança às nossas vidas, e é sobre o fato de Deus ser imutável. Essa palavra já é difícil para mim em espanhol, imagina em português. Deus é imutável, né? E todos nós sabemos que neste mundo material que nós vivemos, neste mundo que Deus nos colocou, nessa vida maravilhosa que Deus nos deu, vocês são gratos pela vida que Deus nos deu? Amém, né? Mas nós sabemos que neste mundo todas as coisas mudam, né? A terra muda, o clima muda o tempo todo, o clima especialmente, né? Nós sabemos que as pessoas mudam, algumas mudam para melhorar, né? Algumas para piorar, tristemente, né? Os humanos somos assim. E nós sabemos que todas as coisas nessa terra mudam, mas há uma única pessoa que permanece inalterada ao longo dos séculos, e essa pessoa é o nosso Deus. Ele nunca vai mudar, ele permanece sempre o mesmo. Eu quero perguntar uma coisa para vocês: quantos de vocês lembram quando aceitaram a Jesus? Vocês se lembram desse dia maravilhoso? Vocês se lembram quando Ele transformou as suas vidas? Vocês se lembram dos milagres que Ele fez? O irmão aqui compartilhava de um milagre muito grande. E eu quero falar uma coisa: esse Deus que fez uma obra maravilhosa um dia nas nossas vidas, até agora é o mesmo Deus poderoso. E Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. E hoje nós vamos ver, por meio da palavra de Deus, essa palavra maravilhosa, 3 áreas nas que Deus nunca vai mudar. Número 1, Deus não muda em sua opinião e o amor que Ele tem por nós. Nossa, como isso é maravilhoso. Em Malaquias, capítulo 3, se vocês podem procurar, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz a palavra do Senhor. Um versículo que todos nós conhecemos. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. E diz a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quando o versículo diz não mudo, essa palavra aí, quando diz
Obrigado. Essa palavra que diz, porque eu, o Senhor, não mudo, especificamente quando o versículo diz não mudo, é uma tradução do hebraico shaná, cuja raiz significa dobrar, também é traduzida como mudança, transformação, alteração ou corrupção. Então, quando a palavra do Senhor diz para nós, porque eu, o Senhor, não mudo, quer dizer, porque eu, o Senhor, não sou capaz de me dobrar, eu permaneço inalterável. O Senhor diz ao povo de Israel, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E essa palavra, ao princípio parece muito forte, né? Mas é porque o Senhor está falando da história do povo de Israel. E todos nós aqui sabemos qual que é a história do povo de Israel, né? Deus escolheu esse povo como seu povo amado. Lá antes, Ele deu a lei, deu os mandamentos por meio de Moisés. E Ele chamou esse povo, mas esse povo mudou. E esse povo se afastou de Deus. Tristemente, eles tomaram decisões que os afastaram de Deus. E Deus fala para eles, mas eu vou vir e eu vou visitar vocês, eu vou trazer restauração, eu vou limpar vocês. E no meio de tudo isso, vocês podem ler lá na casa, mas nessa passagem, no meio de tudo, o Senhor fala, mas porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês estão aqui até agora. Porque o Senhor está falando uma coisa muito, muito importante. O Senhor está dizendo, vocês têm mudado, vocês se afastaram. Vocês tomaram essas decisões que os afastarem de mim. Mas eu quero lembrar ao povo de Israel que o meu amor por vocês até agora não tem mudado. Isso para mim é tão importante, porque eu não sei vocês, eu nasci numa família cristã, eu cresci na igreja, eu sempre brinco que eu dormia nos bancos da igreja quando eu era criança, porque eu fui para a igreja sempre literalmente, porque meus pais me davam muitas ações para eu ir. Se você nasceu na família cristã, você sabe do que estou falando. Mas eu tive um encontro pessoal com Jesus, eu aceitei Jesus. E quando eu conheci Jesus pessoalmente, minha vida mudou. E eu sei que no nosso relacionamento com Deus, nós mudamos. Tristemente, nós nos afastamos de Deus. Nós tomamos decisões muitas vezes que nos afastam da vontade perfeita dEle. Mas Deus continua nos lembrando que o amor dEle nunca vai mudar para nós. E é por isso que Deus, e essa é uma mensagem muito esperançadora, porque o amor imutável que Deus mostrou ao seu povo, esse amor, sabe que esse amor deveria tê-los levado a mudar a sua conduta, mas o povo não fez isso. O fato do amor de Deus permanecer igual teria que ser uma razão para eles mudarem. Mas em contrapartida, nós achamos o caso do filho pródigo, que ele aproveitou esse amor que o pai tinha, esse amor que não muda, né? Esse amor que permanece inalterável mesmo das nossas decisões, e ele aproveitou que o amor de Deus, que o amor do pai permaneceu igual, para voltar na casa do pai. Se vocês vão comigo aí em Lucas capítulo 10, versículo 20 até o 21. Todos nós sabemos o que aconteceu com o filho pródigo, né? Ele foi longe de casa, ele tomou todas as riquezas que o pai tinha para ele, todos os dons, todos os presentes, e quando ele estava longe, ele começou a viver de um jeito que ele sabia que era em contra da vontade do pai. E ele se afastou, mas diz, olha esse versículo, diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 20 até o versículo 21. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e foi movido de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E todos nós sabemos o que aconteceu, né? E essa contrapartida, né, é muito importante, porque o povo de Israel, ele não compreendeu que o amor de Deus permanecia igual,
que o amor de Deus, mesmo que eles tinham se afastado, estava aí aberto, estava aí o Pai de braços abertos para que eles voltassem. Mas o filho pródigo, no meio de todas as decisões que ele tomou, ele compreendeu uma coisa, que a casa do Pai ainda estava aberta para ele, que o amor do Pai ainda estava aí, totalmente aberto para receber ele. Esse amor estava aí e não mudou. E nós no Ministério Castelo do Rei, aqui não, mas lá em El Salvador nós temos um teatro que ele se chama Deus Correu. Eu sempre me lembro desse teatro, e porque nós falamos uma coisa, que esse aqui é o único versículo na Bíblia onde você vai achar que Deus correu. Vocês já repararam nisso? E para nós é uma coisa muito normal correr, né? Porque nós somos humanos, nós corremos o tempo todo, especialmente quando estamos atrasados, né? Aí corremos mais ainda. Mas para Deus não é uma coisa comum correr, porque Ele não precisa disso, sabe? Ele é eterno, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele é soberano, Ele está acima de todo, acima desse mundo material, dessas regras, desse mundo material. Mas esse é o único versículo que você vai achar que Deus correu para receber o seu filho, para receber o filho em casa. Muitas vezes nós chegamos a pensar: Deus, por que eu não consigo sentir a tua presença do mesmo jeito que antes? Por que eu não consigo sentir o teu abraço, aquele abraço que eu sentia quando eu te recebi? Deus, por que eu não estou conseguindo, por que eu não estou tendo a mesma fé com a que eu comecei nessa caminhada? Deus, por que tu tem mudado? Às vezes até chegamos a pensar que Ele tem mudado. Mas o amor do nosso Pai nunca vai mudar. Esse amor permanece igual. Esse amor é inalterável, é impossível que Ele mude. E quando nós achamos que tem alguma coisa que não está funcionando bem no nosso relacionamento com Deus, com certeza não é o amor dEle. É porque nós mudamos. Não é porque Ele muda, Ele nunca vai mudar. O seu amor está aí igual, perfeito. E muitas vezes, essa é uma coisa que nós como cristãos precisamos compreender por uma razão. Porque quando nós falhamos, é assim a palavra, falhar? Quando nós falhamos, obrigado. Quando nós falhamos, nós achamos que Deus não vai nos amar do mesmo jeito, que Deus não vai nos abraçar do mesmo jeito. Mas a história, a parábola do filho pródigo nos lembra que o amor do Pai não muda, a igreja. O amor do Pai não muda para nós. O amor do Pai, uma coisa muito importante, e é que o amor do Pai por nós até hoje não mudou. Isso deve mover os nossos corações a viver mais em obediência a Ele, e deve nos impulsionar a ter compaixão por compartilhar esse amor com todos os perdidos. Porque do mesmo jeito que o amor de Deus não mudou para nós, o amor de Deus não tem mudado para aqueles que estão lá fora precisando de Jesus. Sabe, eu sou missionário, né? Minha esposa é missionária. E eu aceitei o chamado de Deus quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha começado o meu primeiro trabalho, ainda mais era um bom trabalho. E quando Deus me chamou e eu larguei tudo, muitas pessoas falaram para mim: e você vai largar tudo de verdade para ir e você fazer missões? E eu falei sim, por quê? Porque Deus está me chamando. E muitas pessoas continuam falando até o dia de hoje. Passaram quase 9 anos que eu aceitei o chamado de Deus. E muitas pessoas continuam falando para mim, para minha esposa: por que nós fazemos isso? E tem muitas razões, mas uma razão muito importante, é porque o amor de Deus pelos perdidos até o dia de hoje não tem mudado, igreja. E não vai mudar. Tudo que nós fazemos pelo reino de Deus vale a pena, porque o amor de Deus pelos perdidos nunca vai mudar. Esse amor perfeito que nos alcançou, esse amor que nos restaurou, esse amor que nos tem hoje aqui, escutando uma palavra de Deus, vivendo uma vida nova, uma vida transformada, vendo milagres nas nossas vidas, vendo milagres na nossa família. Esse amor não tem mudado até o dia de hoje. Ou esse amor não tem mudado até o dia de hoje. Em segundo lugar, Deus não muda as suas palavras e ações. No livro de Números, capítulo 23, vocês podem procurar aí, Números, capítulo 23, versículo 19,
a palavra do Senhor diz. Uma história também que todos nós conhecemos. Números, capítulo 23, versículo, eu vou ler de o 18 até o 19. E diz a palavra do Senhor: Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E nessa passagem, o Senhor, vocês conhecem essa história. O rei Balaque, o rei de um povo chamado Moabe, ele vai para procurar o Balaão, que se fala em português, né? Tá, obrigado. Nossa, eu escolhi nomes muito difíceis, gente. Era para escolher nomes mais fáceis. Pedro, João, Tiago, né? Mas Balaão, quem que escolhe isso? Desculpa. Balaão era um profeta. E esse rei, Balaque, vai para procurar ele e fala: olha, eu preciso que você venha, porque tem um povo que tem se levantado. Eles já têm derrotado muitos outros povos. E eu preciso que você venha e fale sobre eles uma maldição. Então aí, vocês conhecem a história, né? Ele vai com esse rei no meio do caminho. Bom, no meio do caminho ele se encontra com Deus, né? Deus fala com ele e diz: eu não te mandei, eu falei para ir, mas agora você já vai, mas você vai falar somente o que eu te dizer. E então ele vai, e quando esse rei coloca um holocausto e vai, e ele fala: tá bom, agora você amaldiçoa esse povo. E então ele se levanta e em lugar de falar uma maldição, o profeta fala uma palavra de bênção para o povo. Por quê? Porque esse povo não era qualquer povo, era o povo de Israel, um povo de Deus. E nessa passagem especificamente, aí o profeta fala: levante-se, Balaque, e ouça-me. E nessa passagem Deus repreendeu a Balaque e ensinou-lhe um fato importante sobre a natureza divina de Deus, e é que ele não muda as palavras que ele já falou para o seu povo. E isso é muito importante para nós. ¿Por quê? Porque quantos de nós temos recebido as promessas de Deus? Quantos de nós temos recebido palavras que Deus tem falado para nós? Eu sei que aqui tem pessoas que já receberam muitas palavras de Deus, muitas palavras que estão aí no seu coração. E tem um fato muito importante sobre a natureza de Deus, sobre o Deus imutável que nós louvamos, que nós levantamos seu nome em alto, que Ele não muda as palavras que já falou para nós. Esse rei chamou o profeta e diz: olha, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar honra, eu vou te dar muitos presentes, se você somente falar uma palavra de maldição contra esse povo. E ele vai e diz: o que Deus me falar é o que eu vou dizer. E Deus falou uma palavra de bênção sobre esse povo. Por quê? Porque o povo que já foi abençoado por Deus não pode ser amaldiçoado por ninguém. Não tem poder na terra que possa ultrapassar a palavra que o Criador do universo já falou. E isso é algo tão maravilhoso, porque não importa quem fale contra o povo de Deus, se Deus já falou bênção sobre o seu povo. Um Deus imutável. E o rei fica bravo nesse momento. Vocês conhecem a história, porque ele fala: eu te trouxe aqui para amaldiçoar esse povo e você está abençoando eles. Mas espera aí, Balaão, eu vou te levar em outro lugar. E aí o rei pega outros príncipes mais honoráveis, essa é a palavra, a Bíblia diz, e coloca um holocausto ainda maior, com maior riqueza. E então aí ele não somente fala uma palavra de bênção, fala que ninguém vai conseguir vencer o povo de Israel. E nessa passagem, nessa especificamente, é quando no versículo 19, quando fala: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e vai deixar de cumprir o nosso Deus? Igreja, eu pergunto: acaso Deus promete e vai deixar de cumprir o que Ele tem falado para nós? Nunca Ele vai deixar de cumprir as suas promessas. Nunca Ele vai deixar de cumprir as suas promessas para nós.
E essa é uma palavra tão poderosa que tem que ficar nos nossos corações, que tem que estar aí nas nossas vidas todos os dias. Porque do mesmo jeito que Deus tem falado promessas para nós, Ele tem nos dado instruções também. E as palavras que Deus já falou, essas palavras não vão mudar. Tem um exemplo perfeito, eu não coloquei aqui, mas vocês se lembram quando Noé desceu da arca? Essa é a palavra? Nossa, graças a Deus. Quando Noé desceu da arca, teve um filho que ele agiu de um jeito errado. E quando Noé vai a proferir uma palavra contra esse filho, vocês repararam que ele não fala contra ele, ele fala contra o neto. Por quê? Porque Deus já tinha abençoado esse filho de Noé. E ninguém pode falar uma palavra de maldição quando Deus já falou uma palavra de bênção. Quantos de nós muitas vezes escutamos as palavras que outras pessoas falam e não escutamos as palavras que está falando o nosso Pai, o Criador do universo? Nós escutamos que Deus já falou uma promessa, e mesmo que a situação pareça que não vai dar, se Deus já falou uma promessa, então Ele vai cumprir essa promessa. Se Deus já falou, eu estou contigo, Ele está contigo, igreja. Se Deus já falou, eu sou o teu pai, Ele é o teu pai. Se Ele já falou, eu cuido de ti, Ele vai cuidar de ti todos os dias. Se Deus já falou, eu estou contigo e com a tua família, Ele está contigo e com a tua família. E eu posso falar hoje, 9 anos depois que eu segui o chamado de Deus, que eu deixei meu trabalho, que agora que eu penso, nossa, foi uma decisão muito louca, gente. Agora que eu penso em seguir um chamado de Deus, hoje eu pareço uma criança, mas nesse tempo eu parecia mais uma criança mais pequenininha. Mas até hoje, 9 anos depois, eu posso dizer que todas as promessas que Deus falou para mim, Ele tem cumprido. Totalmente. Hoje, 9 anos depois, eu posso dizer, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Talvez, eu não sei a situação que você está passando agora, mas se você está passando provas, se está passando um tempo difícil, eu quero falar, Deus quer falar que as promessas dele continuam se cumprindo até o dia de hoje. Que a palavra que Ele já falou sobre você, essa palavra não vai mudar. Ele não vai mudar de opinião. Ele não vai mudar essa palavra somente pelos fatos externos. Ele não vai mudar essa palavra somente porque os anos têm passado. Ele não vai mudar essa palavra somente porque outras pessoas têm chegado. Ele não vai mudar essa palavra somente porque alguém quer amaldiçoar. Ele continua sendo o Deus milagroso. Ele continua sendo o mesmo hoje e para sempre. A palavra de Deus não muda. E desse mesmo jeito que as promessas de Deus não mudam, olha como é importante. As instruções que Ele nos deu até hoje não têm mudado também. Tudo o que diz a palavra de Deus, que é para nós fazer, continua igual até o dia de hoje. Quando Ele falou, ide por todo mundo e fazer discípulos, essa palavra continua inalterável até o dia de hoje. Quando Deus nos mandou para ir e ser luz no meio das trevas, essa palavra continua sem mudar até o dia de hoje. E essa palavra vai continuar se cumprindo. Tem uma passagem muito importante. Eu estava lendo nesses dias o livro de Atos capítulo 27, versículo 22 até o 25. Paulo, depois de fazer muitas viagens missionárias, Deus chama ele para ir em Roma. Só que para ir em Roma, ele não foi do mesmo jeito que antes. Ele não foi com a liberdade que uma pessoa tinha nesse tempo. Ele foi como um preso. E no meio dessa viagem, teve uma tempestade. Vocês conhecem a história. E Paulo já tinha falado que ia ter muito perigo, que não era para sair. Mas, mesmo assim, o capitão decidiu sair. E em Atos capítulo 27, versículo 22, diz a palavra do Senhor: mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores,
creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. E essa palavra é muito importante porque Paulo sabia que ele tinha um propósito perfeito, que ele estava indo em Roma, não porque ele queria, não por fatos humanos, mas ele sabia que estava indo lá porque Deus estava mandando ele lá. E eu sempre falo uma coisa para todo mundo, para todos nós que somos filhos de Deus: não fica num lugar que Deus já falou que não é para ficar, mas também não vai num lugar que Deus não falou que é para ir, tá? Vocês entenderam? Amém? Glória a Deus. Mas quando Deus falou para Paulo que ele precisava ir em Roma, e Deus falou, você precisa ir lá e você vai dar testemunho. E nesse processo, mesmo que ele estava preso, ele teve a oportunidade de compartilhar o evangelho, de compartilhar essa mensagem de esperança. E no meio de toda essa viagem foi essa tempestade. E se vocês leem a história, fala que todo mundo tinha perdido a esperança. Por quê? Porque quando estamos no meio do caminho, e tem uma tempestade, nós como humanos chegamos a perder a esperança. Quantos de vocês alguma vez perderam a esperança? Eu acho que todos nós, irmãos. Se somos humanos, todos nós perdimos a esperança em algum momento. Mas Paulo, ele se levanta e fala: olha, tenham coragem, porque ontem à noite um anjo de Deus falou para mim que eu preciso ir lá em Roma, porque Deus tem um propósito perfeito para mim e que todas as vidas de vocês vão ser guardadas por Deus. Porque quando Deus tem falado uma palavra, não importa o que aconteça no meio do processo, nós vamos a chegar onde Deus já falou que nós precisamos chegar. Então, se você está caminhando no meio de um processo, eu quero dizer, porque Deus colocou isso no meu coração essa tarde, se você está caminhando e Deus já falou que você tem que ir numa direção, e no meio do processo começou uma tempestade, Deus fala que é para você continuar caminhando nesse propósito perfeito. No propósito perfeito de Deus. Em terceiro lugar, Deus não muda em sua bondade. Tiago capítulo 1, versículo 17. Vocês podem ler aí comigo. Diz, um versículo muito conhecido da palavra: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Essa palavra, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, né? Tudo o que é bom vem de Deus, vem do alto. Por isso eu sempre falo que se tem alguma coisa boa em nós, como cristãos, isso aí vem do Senhor. Se tem alguma coisa boa em nossa vida, isso vem do Senhor. Da nossa própria natureza, nós não podemos esperar uma coisa boa, porque temos uma natureza imperfeita, mas de Deus é que nós temos bondade. E a palavra de Deus nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do nosso Pai Celestial, e por sua santa vontade recebemos o maior dom, que é a salvação. Mas também diz o mesmo versículo, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E é muito interessante porque tem um comentarista chamado Hiebert, eu não sei a nacionalidade dele, mas ele fala que no grego antigo realmente esse versículo fala o Pai das luzes. E as luzes especificamente são os corpos celestes que iluminam o céu, tanto o dia como também quando é de noite. E o sol, as estrelas nunca deixam de emitir luz. Vocês sabiam que, na verdade, o sol ele nunca para de brilhar. Ele permanece igual. É a terra que vai mudando, né? E nós estamos em outro lugar. Por isso que parece para nós que o sol deixou de brilhar, mas ele continua brilhando do mesmo jeito. E quando nós estamos no meio da escuridão, porque não conseguimos ver Deus por diferentes razões, nós achamos que ele deixou de brilhar, mas ele nunca deixou de brilhar, porque ele não é uma sombra inconstante. Ele é o Deus Criador, o Deus perfeito, o Deus que nos chamou. Ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo bom. Nós como filhos dele precisamos lembrar que ele não mudou de jeito nenhum.
A sua bondade continua sendo a mesma. Muitas vezes na caminhada, eu já escutei muitas pessoas, tristemente, não aqui, né? Lá em El Salvador. Mas já escutei muitas pessoas que têm caminhado muito tempo com Deus. Muito tempo mesmo, de verdade. Estou falando de 20 anos para frente. E muitas pessoas pensar que Deus tem se esquecido delas. Que Deus tem se esquecido, que Deus tem afastado a bondade dele das suas vidas. Mas Ele continua sendo o mesmo. A bondade dele continua sendo a mesma para nós. E nós precisamos lembrar disso para ter esse relacionamento e chegar perto da sua presença. Hoje Deus nos lembra que Ele não muda. Não muda seu amor por nós. Ele não muda a sua palavra e suas ações por nós. E Ele não muda a sua bondade. Eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. Que nós possamos orar um momento diante da presença do Senhor. Se o irmão poderia me ajudar, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque você nos lembra, Senhor, que Tu és um Deus imutável. Que você é o mesmo hoje e para sempre. Que a Tua palavra não tem mudado, Senhor. As Tuas promessas não têm mudado. Obrigado, Jesus. Você permanece, Senhor Jesus. O céu e a terra passarão, mas as Tuas palavras vão permanecer para sempre, Senhor Jesus. O que você falou vai permanecer. Você continua sendo o mesmo Deus de milagres. Você continua sendo o mesmo Deus de toda a esperança, Senhor Jesus. Espírito Santo, enche os nossos corações nessa noite, Senhor. Se em algum momento nós temos esquecido, Senhor Jesus, se em algum momento nós temos sentido sozinhos, se temos sentido longe, Senhor, hoje queremos estar perto da Tua presença. Deixa o Espírito Santo ministrar sua vida um momento. Senhor, Tu permaneces sempre o mesmo, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Senhor, se alguém aqui tinha perdido a esperança sobre as Tuas promessas, que o Teu Espírito Santo seja acendendo esse fogo nos nossos corações, lembrando que a Tua palavra permanece, que ainda vamos ver a Tua bondade aqui na terra, Senhor Jesus, que ainda vamos ver as Tuas promessas, que ainda precisamos ser luz aqui no meio das trevas, que ainda precisamos compartilhar o Teu amor, e que você continua sendo o mesmo Deus, que vai na frente de nós, que vai nos direcionando. Espírito Santo, se alguém aqui está precisando de um milagre, de cura, que você seja obrando de forma perfeita em nome de Jesus. Tu és o nosso médico, Senhor Jesus. Tu és o nosso Pai, aleluia. Oh, aleluia. Traz esse conforto que o nosso coração precisa, Jesus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. A paz do Senhor, igreja.